O ideal de ego é o que mais se aproxima do que a gente chama de caráter. São aqueles valores introjetados que a gente tem, como honestidade, fidelidade, bondade, e ele, na verdade, vem para fazer uma substituição do nosso narcisismo primário. Ele é a estrutura que vai me falar como que eu devo ser para que então eu possa desejar. Ele vai ser como um norte, como uma luz, como um guia para aquilo que é moralmente aceito, para aquilo que eu defini como moralmente aceito. Ele também vai ser aquele que, da onde vai se originar o superego, que vai me cobrar bastante, fazer bastante a minha censura interna. Se pelo ego ideal eu vou ter uma censura principalmente externa, pelo ideal de ego eu vou ter a censura interna dos meus desejos. Para dar alguns exemplos da diferença, alguns exemplos práticos da diferença de ego ideal e ideal de ego, vamos pegar uma seguinte frase: eu preciso encontrar alguém moralmente perfeito, ou preciso me casar com alguém moralmente perfeito, ou preciso me casar com alguém que tenha este cargo ou que tenha esta posição na sociedade e serei muito fiel a essa pessoa. Então, quando a gente fala dessa primeira parte da frase, com quem eu preciso me casar, com quem eu preciso me relacionar, o que eu preciso ter, a gente está falando de algo mais relacionado ao ego ideal, algo mais externo, né? Aquilo talvez que eu quero aparentar. Quando eu falo, ou o que eu irei obter se eu aparentar isso. Quando eu falo que serei honesto ou que serei fiel com essa pessoa, de como agirei com essa pessoa, eu estou então falando dos meus valores, estou falando do meu caráter, estou falando da minha moral. E reforçando aqui, a gente pode realmente dizer que o ideal de ego está muito ligado ao caráter, aquilo que nós somos, aquilo que nós mesmos nos julgamos que a gente deva ser. Então nessa frase, a segunda parte dela, a gente pode dizer que está mais relacionada à nossa censura interna, que seria o ideal de ego. E a primeira parte, a censura externa, que seria ego ideal. Obviamente, as duas sendo cobradas pela estrutura do superego. Falando um pouco também da formação do ideal de ego, como que ele surge, como que a gente cria essa estrutura, também tem a diferença entre o ego ideal e ele. E a gente pode dizer aqui, eu estou trazendo essas diferenças para ficar mais claro na hora da gente entender. O ego ideal, a gente pode dizer que ele se forma a partir do modelo que a gente desenvolve para que nós sejamos aceitos pelos nossos pais ou aceitos pelos nossos cuidadores. Então a gente faz algo ou se comporta de tal maneira para que a gente receba nossas provisões de afeto e segurança. Quando a gente fala de ideal de ego, seria mais aquilo que a gente passa a admirar e também aquilo que no primeiro momento a gente talvez imite, mas que posteriormente a gente passe a ver valor naquilo. Então eu deixo só de imitar para obter algo, mas eu passo a fazer porque de fato eu vejo valor naquilo, eu gosto daquilo. Então eu não faço para agradar ninguém, senão a mim próprio. Então por isso que isso acaba sendo projetado como valor. Talvez no primeiro momento a gente comece a imitar para obter algo, mas depois a gente de fato passa a ver um valor naquilo, então mantém isso introjetado e passa então a agir dessa maneira. Se eu passo a agir dessa maneira, porque então isso agora é um valor para mim, quando não ajo, eu vou sentir então culpa. Eu vou sentir distonias emocionais. Isso vai ser gerado de uma maneira, assim, digamos, como uma censura pelo superego, porque então passei a agir de uma maneira que não está de acordo com aquilo que eu mesmo idealizei. Ainda na questão da culpa, da distonia, também é muito comum ver em clínica pessoas que têm um superego muito tirano ou que têm uma censura muito forte, justamente com esse ideal de ego. E daí quando então essa pessoa se depara, é lógico que às vezes não de maneira consciente, ou na maior parte das vezes não de maneira consciente, se depara com seus desejos que vão contra isso que está idealizado, isso vai ser muito difícil, pode gerar muitas neuroses, então o trabalho clínico passa a ser entender
tudo isso que ficou recalcado, então tentar flexibilizar esse ideal que foi criado, para que então possa de fato entender o desejo que está ali e o porquê de reprimir ou recalcar esse desejo. Lógico que falando é fácil, mas em termos clínicos é muito difícil. Eu trouxe aqui também um artigo muito legal que eu achei da UFRJ, feito por duas meninas, que é a Andrea de Pietro e a Angélica Bastos. Depois eu vou deixar também o link para esse artigo na descrição do vídeo. E elas fazem uma análise sobre ideal de ego e ego ideal e superego, trazendo a biografia do Agassi. Tem duas frases que elas trazem nesse artigo e que foram extraídas da biografia do Agassi, que é muito interessante para a gente fazer essa análise de ideal de ego que a gente está comentando. Abre aspas. Jogo tênis para viver, embora deteste esse esporte. Detesto o tênis com uma paixão secreta e sombria, e sempre detestei. Então ele traz aqui dizendo que não gosta de jogar tênis e que é relatado também no artigo e obviamente na biografia dele um comportamento rebelde por conta disso, rebelde com os pais, principalmente com o pai, rebelde com o instrutor dele, com o professor, rebelde com outras pessoas. No entanto, ele ainda assim continua a jogar tênis e mesmo assim, mesmo com vários atos de rebeldia, ele acaba sempre ganhando, vencendo e se destacando, como provavelmente você conhece a história do Agassi. Mais pra frente, tem uma segunda frase dele, abre aspas. Depois de anos ouvindo meu pai berrando na minha cabeça por causa dos meus erros, bastou uma derrota para eu assumir o discurso dele. Eu tinha internalizado meu pai, sua impaciência, seu perfeccionismo, sua fúria. Até que a voz dele não parecia mais a minha. É a minha voz. Não preciso mais dele para me torturar. Decidi em diante, eu mesmo posso fazer isso sozinho. Então a gente, fecha aspas, então a gente pode ver com essa frase ele mesmo relatando aqui como aquilo que antes era algo do pai tornou dele e isso passou a ser uma censura interna de si próprio. Ele mesmo se cobra daquilo que outrora era cobrado dele. Então, claramente, a gente pode ver aqui uma identificação, um exemplo de identificação parental, muito claro, que passa a fazer parte, constituir o ideal de ego dele, que talvez no primeiro momento fosse algo de fato para agradar ao pai, mas que depois passou a ser um valor que ele mesmo hoje se cobra através do seu ideal de ego e do seu superego. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha, comenta e a gente se vê na próxima.